Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Desconstruindo Mentiras. E hoje vamos fazer uma análise do cenário mundial, mais precisamente deste que estão sendo debatidos aí em diversos canais, onde muitas pessoas estão dizendo ser o fim dos tempos, né? Estamos aí de fato no fim dos tempos ou não? Então eu me chamo DM, ou Desconstrutor, se você quiser assim me chamar. E você pode comentar aqui à vontade o que você achar deste vídeo e dessas informações. Se você quiser ajudar o canal, deixa o like, se inscreva. Isso ajuda bastante o canal. E compartilhe com quem você achar relevante esse tipo de informação, tá ok? Vamos então analisar o que está ocorrendo aí. Bom, vamos começar pelo Brasil. A nossa sensação apocalíptica aqui no país é extremamente grande. Por quê? Porque nós estamos em uma panela de pressão fervendo há muito tempo. E já está quase por completo o cozimento do povo. O que eu quero dizer com isso? Você sabe como é que faz? Vamos fazer uma análise metafórica. Você sabe como é que faz para cozinhar sapo? Você sabe como é que faz? Você não cozinha ele na água quente. Vivo, tá? Vivo. Não morto. Você pega o bicho vivo, joga ele dentro de uma panela com água fria, liga o fogo e deixa. Para quem não conhece essa metáfora, ela é o maior sistema de controle que existe. Você, primeiro, joga o bicho ali na água gelada, na água fria, que é a temperatura do corpo dele, temperatura ambiente, aonde ele vai se adaptando conforme o fogo esquenta a água. Da mesma maneira você faz para cozinhar caranguejo, né? Ele também vai se adaptando. O problema é que ele não percebe quando a água já está em ponto de fervura. Quando de fato ele vai perceber, já é tarde demais. E ele acaba morrendo, ele entra em colapso no seu sistema de adaptação e ele morre cozido. Da mesma forma o nosso sistema, da mesma forma o sistema controla o povo. E está com o cerco se fechando. Está fechando. Vamos dizer assim que já fechou o cerco. Não tem mais recursos para nós fazer aí, só se for que nem no Nepal. A população toda toca o terror, toca o FDS e vai para cima e quebra tudo e tira eles a pau dela. É o único jeito. É um levante popular massivo, porém no Brasil eu não vejo um cenário onde isso seria possível. Pelas seguintes situações. Tive que dar uma pausa aqui rapidinho. Pelas seguintes situações, nós temos um povo extremamente dividido, um povo que é politicamente dividido, um povo que é racialmente dividido, um povo que é generamente dividido, um povo que é classicamente dividido, vamos dizer assim, né, por classes, e um povo que é religiosamente dividido. O sistema conseguiu dividir o povo de muitas formas mesmo. Então, como que tu vai fazer o povo se unir? Bom, o sistema tá dando tiro no pé, né? Porque ele tá ferrando todo mundo. E isso faz o povo se reunir novamente, pensando de forma comum. Então, se eles realmente fossem inteligentes, eles iriam ajudar o povo e não ferrar o povo, né? Mas enfim, isso não é a questão. A questão é essa situação do povo, de uma galera, né? De uma parte daí dos YouTubers, né? E muitas pessoas que acompanham esses canais estão falando aí que nós estamos no final dos tempos, né? Que em breve, tipo assim, 2030 acabou o mundo. Bom, a minha visão sobre isso é a seguinte: para ocorrer isso, precisam alguns cenários, né? Precisa ocorrer muitas coisas aí que eu não vejo uma escalada tão forte assim para ocorrer isso, tá? Não tá, vamos dizer assim, o palco não está montado da maneira como está descrito na palavra. Então, se não está montado, ainda não é o momento. E pode ser que demore mais tempo. Pode ser que de fato ocorra algo em 2030? Sim, pode ser que ocorra. Mas eu acho que precisa ocorrer mais coisas para esse momento acontecer, tá? Porém, no Brasil, como eu estava falando, nós temos uma sensação apocalíptica, porque o governo está esmagando a população, ele fechou o cerco, está vigiando todo mundo, está controlando tudo, tá massiva a coisa, entendeu? Eles estão, todo dia é uma notícia ruim, eles estão jogando carga negativa em cima do povo, tá todo mundo desanimado. Por isso que você tem que se apegar somente ao Criador, tá?
Mas, para quem sai do país e vai para outros países, por exemplo, quem vai para o Paraguai, Uruguai, Argentina, enfim, etc., vai para outros países, muda essa situação. Ela recomeça a vida e lá ela vê uma esperança, porque lá o governo não está oprimindo o povo como está aqui. Então, essa visão apocalíptica está sendo vendida porque nós estamos num governo totalitário, ditador, onde juízes tomaram posse do país. Não dá para chamar de juízes, né? Porque eles não cumprem a lei, né? Mas nós estamos numa época de ditadura no Brasil. Poucos percebem de fato isso, mas nós já estamos em uma ditadura. E o que significa isso? Significa que a sua liberdade já foi cerceada, você já não tem mais liberdade. Caso recente, isso já ocorreu em outros lugares, em outros estados, isso já está normal. O pessoal já aceitou isso. Absurdo, mas o pessoal já aceitou. Isso é um crime, o que eu vou falar agora. Está na lei que é proibido fazer isso. Mas, por exemplo, rodoviária de Florianópolis recusa-se a aceitar papel moeda como forma de pagamento de passagens. Como assim? Isso é um crime. Eles só aceitam agora pagamento digital. Isso é um crime. Está na lei. Nenhum estabelecimento comercial, seja ele governamental, estadual, municipal, não interessa, privado, não pode, perante a lei, negar-se, ou seja, recusar o papel moeda vigente como forma de pagamento. Isso é um crime, está na lei. E os caras estão fazendo isso. Enquanto o povo aceita, eles vão fazendo. Como eu falei, cozinhando sapo em água fria. Cozinhando o povo em métodos para cá, métodos para lá. Faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali. Vamos devagarinho assim, né? O povo brasileiro é mais plateia do que povo. Totalmente dividido. Nunca, num cenário atual, veremos um levante popular semelhante ao Nepal. Tem muitas pessoas nos comentários de várias situações aí, de várias publicações de outras situações, falando, porque nós temos que seguir o exemplo do Nepal. Tá, nós quem? A plateia brasileira ou o povo brasileiro? E onde está o povo brasileiro? Que não se demonstra, né, vivo. Nós temos aí todo dia uma notícia pior que a outra. É lei nova sendo sancionada para nos sacanear, nos ferrar. É imposto novo. Cara, é todo dia. Tu abre o celular, tu abre as redes sociais, é só coisa ruim. Tu não vê uma notícia feliz, uma notícia boa. E armadilhas, né? Muitas armadilhas. Então, assim, nós estamos com uma sensação apocalíptica no Brasil, porque o governo está oprimindo muito o povo. E isso não quer dizer que o mundo está em situação apocalíptica. Nós temos muitas pessoas sorrindo lá nos Estados Unidos, no Paraguai, no Uruguai, na Noruega, enfim, em vários outros lugares. Para estarmos, de fato, na situação apocalíptica, isso é global, pessoal. Vocês têm que entender que primeiro Israel, né, primeiro Jerusalém, primeiro a terra escolhida, para depois o restante. Mas a questão é global, tá? Não é uma coisa assim centralizada. Então é fácil de te venderem essa situação de fim do mundo. Vai acabar o mundo em 2030, o que eu vou fazer? O comunismo tomou contra o país, e agora? Como já tomou contra outras vezes. Coreia do Norte, quantos anos eles estão sob o regime? Não terminou o mundo para eles. Para quem tá lá dentro, terminou. Quem quis lutar contra eles foi eliminado. Terminou. Né? Na China, quem luta contra o sistema é preso. Então, para essa pessoa, termina o mundo. Termina, acabou, é apocalipse para ela. Mas para quem tá no sistema, continua a vida. Segue a vida. Então, primeiro, para de fato ocorrer isso, tem que ocorrer muitas coisas. O Pix nos parece, sim, a marca da besta. Como foi dito naquela vez por muitas pessoas, muitos youtubers, que ele foi criado com o intuito de nos controlar. Sim, foi. E muitas pessoas usaram o Pix de modo descontrolado, vamos dizer assim, né? A gente usou bastante, todo mundo, eu usei também. Foi uma ferramenta que, no final das contas, se tornou uma ferramenta essencial. Você tinha que ir no banco fazer depósito, você tinha que fazer uma TED, que demorava, às vezes, no outro dia, né? Ou pagar por boleto, ou dinheiro. Era uma mão fazer isso daí. Porém, era o jeito mais seguro de tu fazer isso. E aí eles disseram, não, o Pix é mais seguro. Cada ferramenta nova que eles inventam, eles sempre dizem a mesma história. Esta é para sua segurança, esta é para sua...
você vai estar preso, enjaulado numa grade e vão dizer, você está aí para a sua segurança. Tá percebendo onde está indo isso? Agora eles estão vigiando todas as transações Pix. Já está valendo. Há poucos dias atrás, um cliente meu passou por uma situação de quase golpe. Um suposto comprador ia comprar um produto dele, que está em minha posse, e ele me perguntou umas informações, e eu desconfiei, eu falei para ele, cara, tá estranho isso daí. E ele falou, não, o produto está em tal cidade. Quando ele falou isso pro suposto comprador, o cara desistiu do brick, desistiu da compra. E nisso, eu perguntei para ele como que ele queria te pagar. Ele falou que queria pagar por depósito bancário, porque ele não usa Pix. Ah, então os caras já sabem que tá valendo o rastreio do Pix. Tá, beleza. E daí? Isso impediu ele de aplicar um golpe? Não. Tá entendendo como não é para segurança? Porcaria nenhuma, é só para controle, para tua vigilância, para eles vigiar você. Então, no final das contas, não muda nada, de fato, para segurança. Assim como essa mundaréu de câmera que eles botaram nas ruas. Sai na rua para ver se não tá cheio de câmera escondida para tudo que é canto. Nem tão escondidas, já estão abertamente escancaradas ali nas avenidas. Aqui na minha cidade, eles colocaram 2 câmeras por poste, uma para cada direção do poste, né? Assim. E mais 2 cornetas. Como aqueles alto-falantes de segurança, de presídio, sabe? Que você vê nos filmes, assim, que tem aquela corneta lá. 2 cornetas, uma para cada lado, junto com as câmeras. E não é uma coisa assim que tu vê, é um por quadra. Não. É um no início da quadra e outro no final da quadra. E câmera no meio. No meio da quadra tem câmera também. E corneta. São 3 por quadras. 3 por quadra. Cara, isso é absurdo. E você vê crime ocorrendo com essas porcarias igual. E aí? É pra segurança de alguém? Só se for pra deles, né? Pra ver se tem alguém se reunindo para se levantar contra eles. Ou para, se porventura ocorrer uma nova fraudemia, eles saber quem é que tá andando na rua. E ir lá e multar, bloquear os bens da pessoa. Porque, de fato, nós estaremos em um cenário semelhante ao apocalipse aqui no Brasil. Porque, se você parar pra pensar, o rumo que tá tomando a situação, como eu disse, o Flávio, as atitudes do Flávio, que ele foi o cara aí que eles botaram pra supostamente degladiar com o Lula, né? Mas é uma vergonha esse cara aí. Mas o que eu quero dizer quando eu falei naquele shorts que ele é centrão? Porque ele não fez coisas da direita, essa é a moral. Não tô dizendo que ele é de centro como político, né? Como representante político. Ele representaria supostamente um centro-direita ou direita, né? Por ser pai do Bolsonaro. Mas as atitudes dele é mais esquerda do que direita, né, cara? Tudo as coisas que ele aprovou ali e tudo as votações, tudo, cara, uma palhaçada. Enfim, ele é só mais um fantoche fedorento, que não vai fazer porcaria nenhuma. Se por acaso ele se eleger, eu tenho, assim, muita dúvida que ele vai chegar no segundo turno. Muita dúvida. Se eles colocassem um Tarcísio, nós teríamos alguma chance de tirar o Lula, né? Mas se, de fato, as eleições fossem eleições, não fosse uma tomada de poder, como nós já sabemos que é, né? Mas, enfim, eu acho que eles só colocaram ele para disfarçar, né? Só para dizer, bota teu filho aí para nós poder fazer de conta que vai ter uma eleição e aí vocês já sabem o que vai acontecer, né? Mais anos de PT. E aí, o que acontece? O cenário nacional está se encaminhando para uma Coreia, para uma China, né? Nesse estilo. Por quê? Porque o sistema está demonstrando o seguinte, que eles não vão mais aceitar papel moeda. Já está ocorrendo, no caso, né? Eles vão tirar de circulação. Já acabaram de aposentar esse mês mesmo as moedas antigas, as notas antigas, antes dessa nova que foi feita. Já acabou, não existe mais. E com essas instituições negando o papel moeda, com caixas automáticos nos mercados e farmácias e outros estabelecimentos, você vê que o negócio está se encaminhando para isso. De fato, controle absoluto, absoluto. Quando isso ocorrer, não adianta o povo se levantar. O povo vai ter que se levantar antes disso ocorrer. Mas, né, nós não temos uma população igual a do Nepal, né? Por que eu digo que não é fim do mundo? Porque olha só o que aconteceu no Nepal, né? Eles não conseguiram fazer aquilo lá. O povo foi lá e demoliu tudo. Então ainda há esperança, ou seja, de mais tempo de vivência livre, vamos dizer assim, né?
Talvez não no Brasil, mas em outro vizinho ali, né? Enfim, dá para dar um jeito ainda. O apocalipse é quando não tiver mais jeito. Por quê? O que vai acontecer quando o apocalipse for instalado? Não importa onde você esteja, não poderá comprar ou vender quem não tiver a marca. Pode ser aquela tatuagem quântica lá do Bill Gates, lá, que vai ter energia, não sei o que lá mais. Não interessa o que vai ser a marca. Vai ser uma marca que vai ser estabelecida para você fazer transações financeiras. Por exemplo, o Pix, ele é um tipo de marca da besta, porque sem ele você não faz uma transação financeira rápida, você não recebe de forma rápida. Se a pessoa quer pagar em Pix e tu não recebe por Pix, tu tá fora. Então é um tipo, sim, de marca da besta. Na verdade, o digital é um tipo de marca da besta. Porque se você só trabalha com dinheiro, você perde muitos clientes. Ou você, talvez, em algum estabelecimento, não pode comprar com dinheiro, como já está ocorrendo. Entenderam? Então, o próprio dinheiro, se tu parar para analisar, ele é um tipo de marca da besta, porque no início das coisas, você trocava alimento por uma ferramenta por uma vestimenta, e etc. Um animal por uma ferramenta, ou um animal por uma vestimenta. Eram feitas trocas. Muitos estão falando que vai voltar a acontecer isso, né? Mas eu acho difícil. Tudo digital, do jeito que tá, né? Tudo se encaminha para o cumprimento das escrituras. Mas a questão maior é assim, ó. Para ocorrer o fim dos tempos, você não vai conseguir ir para outro país e continuar vivendo normalmente. No nosso momento, você pode fazer isso. No futuro, onde ocorrerá o fim dos tempos, não vai ser assim. E outra, haverá a ascensão absoluta do falso profeta e do que se opõe a tudo que se chama Deus, que é o que chamam de anticristo, né? Ou seja, o anti-ungido, né? Então, para esse, que seria o ateu supremo, vou dizer assim, né? Ele tem que se revelar primeiro, né? E primeiro, antes dele, teria que ocorrer aí a ascensão do falso profeta. E ele, olha, para mim o falso profeta é o da religião dos que fazem as mulheres ficar com a capa preta. Entenderam? Aquele que começa com is e termina com lã, né? Então, por quê? Porque o profeta deles, ele foi um cara que copiou os judeus, por ele ser primo, vamos dizer assim, primo, né, devido a Ismael. Então ele copiou os judeus e, porém, ele estava sob uma possessão espiritual demoníaca, né? Ele mesmo relatou que sentia a mão dele se mexer sozinha, ele entrava em convulsão, ele espumava pela boca, caía que nem um bicho ali esfaqueado, um bicho ali baleado ali, tremendo, espumando. Tem relatos diversos, é só tu procurar aí sobre este Maomé, né? Acontecia isso com ele. E quando ele estava escrevendo o livro, ele mesmo relatou que sentia uma presença fazendo ele escrever as coisas e falando as palavras para ele. Ou seja, uma presença que possuía o corpo dele. Então não era uma coisa positiva. Tu não vê os apóstolos falando isso. Cara, é nítido que é ele o falso profeta, cara. Pois ele veio logo depois do Messias, né, cara? Então, e ele veio com uma verdade parecida, né? Uma verdade deles parecida com a verdade real. Mas é extremista ao máximo, né? É algo extremo, tá? Então ele sim é o falso profeta. E daí, para nós ter aí uma visualização do fim dos tempos, essa denominação religiosa precisa estar em ascensão, ela tem que estar dominando o mundo, tá? Para que todos creiam e caiam na conversa dele. E é o que nós estamos vendo aí de grande movimento a favor desses caras. Então nós estamos vendo sim algo ocorrer. Mas está longe de uma ascensão, né? Está longe de uma ascensão. Ainda tem muita gente se opondo, tem muita gente dando-lhe de frente com eles, né? Tem muitos países até proibindo. Ainda há presidentes proibindo esses movimentos. Então há outros países passivos que estão deixando eles fazer o que eles querem, mas outros ainda estão barrando. Então, enquanto isso estiver ocorrendo, não vejo esse cenário de escalada aí, de domínio dessa religião no mundo ainda, né? Então, tá longe disso. Tem muito chão para eles percorrer ainda, né? Para isso acontecer. Tem muitos presidentes que têm que cair e outros que vão ser a favor deles para eles poderem fazer isso. Então, nós estamos falando apenas do falso profeta. Imagina
a besta e a marca da besta, né? Ah, mas já existe o computador lá com células humanas, né? Então, o que é um Frankenstein, né? Um Frankenstein lá, já fizeram um Frankenstein lá, né? Mas e daí? Ainda tem muito para percorrer para ele chegar no nível de se apresentar como o salvador da humanidade, né? Ou a besta, né? E a sua imagem ainda, né? Tem uma carta do NWO que mostra ali infestação de demônios, né? Praga de demônios. E com o CERN agindo do jeito que está, realmente dá a entender que eles estão próximos de abrir ali um portal mesmo. Porque a palavra fala que haverá a imersão de uma besta do abismo, né? Ela vai sair do mundo espiritual para o mundo físico. Isso vai ocorrer. Isso vai ocorrer. Nós vamos ver espíritos se tornando materiais, né, cara? É um troço absurdo. Mas nós vamos ver isso acontecer. Pois é, e quando vai acontecer isso? Em que momento? Entende? Vai ter que ter um cenário preparado para isso ocorrer. Eles têm a agenda deles pronta, mas nós não sabemos quando isso vai ocorrer. Por isso eu digo assim, ó, não se desespere. Não entre em colapso mental por causa dessas coisas que estão ocorrendo. Você já deveria estar preparado, né? Mas, enfim, eu sei como é que é, porque eu também estou me organizando para me seguir meu rumo. Mas é complicado. Eles estão fechando de uma forma muito pesada, assim, né? As portas para nós poder se organizar. Porém, quem já estava dentro dos assuntos, aí fez a sua pré-preparação, vamos dizer assim, né? Então, pelo menos já tem visto, já tem ou passaporte ou condição financeira de sair no momento que precisar, né? E, né, não dá para ficar esperando o troço pegar fogo, né? Vocês têm que estar aí preparado para agir, né? E se você não tem condição financeira, você deve estar se preparando. Caso o Brasil pegue fogo. Porque eu tô falando do Brasil agora. Né? O mundo vai demorar ainda. Como eu falei, tem muitas coisas que tem que ocorrer. Só o falso profeta, ter a ascensão do falso profeta, precisa ocorrer muita coisa. Aí ele vai dominar o mundo. Aí vai vir o ateu supremo, que é o anticristo, o antideus. Para o quê? Para que ele retire o falso profeta do poder e lance ali o seu ateísmo. Daí dele vai vir a ascensão da besta e da imagem da besta. Então, talvez nem ocorra na nossa geração. Estão entendendo? Precisa ocorrer muitas coisas para que se encaixe essas profecias. E elas são cíclicas, elas não são um dia após o outro. Elas são um comprimento, começa um novo comprimento. Tá entendendo? Vem o fim dos tempos vem ocorrendo desde da ressurreição do Messias. O Apocalipse começou com a ressurreição do Messias. Vocês têm que entender isso. Que o Messias ressurreto foi a chave do início do Apocalipse. Então, desde aquela época, nós estamos no fim dos tempos. Esse é o ponto. E as coisas nunca foram para frente de uma maneira, tipo, melhorar. Sempre foram piorando. Os valores, as coisas. Houve uma ascensão, sim, da fé. E depois, de novo. Então, é sempre assim, ó, é ondas, né? É aquele ditado. Pai... é tudo culpa dos pais, né, no final da história, né? Mas, enfim. Pai rico cria filho mimado, que cria filho pobre. Por quê? Porque o filho mimado gastou todo o dinheiro e os filhos ficaram pobres. E o filho pobre cria filho rico, porque este pobre trabalhou e fez o filho se tornar rico. Novamente, o rico cria um filho mimado e assim vai, né? Nesse ciclo infinito de rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. Nunca fica estável, né? Quem entende o jogo estabiliza a sua família. Mas a maioria da população não vê isso, não entende o jogo. Eu vou dar para meus filhos o que eu nunca tive. Erro brutal. Pois se tu chegou onde tu chegou sem ter aquelas coisas, por que tu vai fazer teu filho se tornar mimado, dando para ele tudo que ele quer, tudo que ele teria vontade de ter, né? Faça com que ele conquiste isso. Aí você vai criar uma pessoa forte. Não estou dizendo de você ferrar teu filho, mas você pode ensinar e explicar a ele as coisas. Eu vou trazer vídeos sobre isso. Tá? Então, assim, se você está numa situação de dificuldade, arranje um emprego diferente, sei lá, comece num negócio, não interessa se o governo vai vigiar teu dinheiro, cara, sempre há uma solução. Nós não estamos no fim do mundo.
Nós estamos num país que parece o fim do mundo, tá? É um troço assim que tá complicado, dá vontade de sair voando daqui, mas, né, tudo no seu tempo. Infelizmente a gente tem que esperar o tempo certo das coisas, né? Felizmente também, né? Não adianta nós querer, como é que se diz, tem um ditado, contar com o ovo antes da galinha botar o ovo, né? Não podemos ficar, não podemos se ansiar por estas coisas, porque o Messias nos disse para termos calma e viver um dia após o outro. Não é uma coisa simples, né? Porque a nossa geração foi manipulada a se tornar ansiosa, ansiar por um futuro, ansiar pelo dia de amanhã. E estamos deixando de viver o dia de hoje. Estamos vivendo no dia de ontem e no dia de amanhã. E no dia de hoje pensando em amanhã e ontem. Infelizmente, foi uma manipulação montada em cima das mentes humanas para que nós esquecêssemos de viver o hoje. Enquanto os podres de rico vivem o hoje, vivem o agora, se tornam cada vez mais ricos, enquanto o pobre trabalha ontem para comer amanhã. Tá? Por que que ele faz isso? Porque, infelizmente, ele permitiu isso ocorrer. Ele parou de olhar para o momento que ele está vivendo. O que que você está fazendo hoje para viver hoje? Você não está vivendo só para o amanhã? Pensa um pouco. Pensa. Pare e reflita. Meditar é um remédio sagrado. É um remédio maravilhoso. Medite sobre o que você está fazendo para você melhorar de vida, o que você está fazendo para você aproveitar a sua vida, para você aproveitar a sua família, caso você tenha, para você aproveitar a sua vitalidade atual, seja a idade que você tiver. O que você está fazendo para você aproveitar? Porque amanhã você estará um dia mais velho. Então o que você está fazendo hoje para usufruir do ar que você respira, da força que tu ainda tem nos músculos, da beleza que você ainda tem, da roupa que você está vestindo, do carro que você está andando, do ônibus que você está usando, do metrô, seja do que você estiver fazendo, você está curtindo o momento, você está, de fato, cumprindo aquilo que o Messias falou? Você está vivendo hoje? Ou você está vivendo o amanhã? Ou, pior, você está vivendo o ontem? Cada dia o seu mal. O amanhã trará os seus próprios males. Não se carregue com aquilo que você não pode resolver. Não perturbe o vosso coração com aquilo que você não pode resolver. De que adianta você se preocupar com aquilo que você não pode fazer nada para mudar? O que você pode fazer, você tem que fazer. Faça aquilo que você pode fazer. Mas o que você não pode fazer, anote. Né? Tal dia farei isso. Lute para chegar nesse dia e cumprir o que você falou. Se você não cumprir, não se martirize. Você é um ser humano. Você não pode ser perfeito enquanto carne. O Messias falou para nós ser perfeito como o Pai é perfeito e como ele foi no aspecto de espírito e não carne. Porque ele sabe que nós somos carne. Então nós temos que vencer a carne, que é observar as tendências, para onde elas estão tendencionando o nosso raciocínio, o nosso pensamento, o nosso coração e afastar-nos delas. Nós estamos numa calamidade de ansiedade absurda, nunca vista antes na história da humanidade. Nunca se teve uma população tão doente psicologicamente como está tendo nesta geração. As pessoas não estão doentes fisicamente, elas estão doentes psicologicamente. Ou seja, é uma doença que não existe, é uma doença criada na mente delas. Por quê? Porque elas deixaram de viver o agora e estão vivendo o futuro e o passado. TDAH, depressão, ansiedade, etc, 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 etc. Muitas outras doenças inventadas para manipular a sua mente e você achar que você está doente. Com isso, você traz esta energia para você. Eu vou fazer um vídeo sobre energias. Algo absurdo, cara. Vocês não têm noção. O ceticismo que foi largado em cima desse assunto, fazendo com que as pessoas ignorassem isso. Para que elas se carregassem sem perceber. A energia é algo real. Nós somos energia. Então tudo que é energia
Não energia elétrica, eu estou falando de energia espiritual. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, meu recado final é o seguinte: pare e pense. Pare, dá um pause na tua vida, por um momento. Reúna a tua família. E quem quiser participar, participe. E conversem sobre o dia que vocês estão vivendo. O dia. Converse sobre a vida de vocês. Planeje. Anote, escreva. Analise. Mas não se anseie. Viva um dia após o outro. Se você quer sair deste país para um outro, se organize. Busque informações de como fazer isso. Mas primeiro, é importante você visitar. Não vá lá com a primeira intenção. Já vou ficar fazendo isso. Visite. Ah, mas é muito dinheiro. Pô, se tu não tem condição, fazer o quê? Aguenta o ferro. Ou tu te prepara para fazer isso, fazer uma visita, ou, se tu quiser arriscar, azar é teu, né? É aquela você tem 50% de chance se tu não for fazer a visita. Né? Turismo. Faça turismo. Se organize. Corte gastos. Ah, mas eu sou pobre, assalariado. Poxa vida, então arruma outro emprego, faz um curso no Senai, sei lá, cara, dá um jeito. Entendeu? Tem jeito. Tem jeito. Há empregos que exigem um esforço físico maior e pagam mais. O que você quer? Descansar ou cair fora daqui? Tu tem vitalidade para um exercício físico exigente? Pois então vai e faz. Se tu não tem capacitação para um emprego mole que pague mais, vá para um emprego duro que pague mais. Capacita o teu corpo, se tu não pode capacitar o teu currículo, tá entendendo? Sempre tem um jeito. Essa é a questão. Mas o sistema imputou na mente das pessoas que elas são vítimas, que elas estão sob uma dificuldade que elas não conseguem superar. Porque ela só fez até a 7ª série, porque ela só fez até o 1º ano, porque ela não fez faculdade, porque ela não fez um curso técnico, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Até tem curso técnico de 3 meses, pelo amor de... Então assim, vá no Senai, vá no Sebrae, vai lá, pesquisa cursos para você melhorar a sua capacidade, vai trabalhar na metalúrgica, vai trabalhar em algum lugar. Cara, tem jeito. Sempre tem jeito de você arrancar uma grana maior aí se você tá apertado, entendeu? Então busque, se determine. O Criador abençoa pessoas determinadas. Determina o teu objetivo. E não adianta tu determinar suposições, você tem que objetivar. Eu quero fazer tal coisa. E o Criador vai te abençoar, porque você determinou isso. A determinação é bíblica, é algo escriturístico. É algo que está na Escritura. Quem se determina a fazer algo, o Criador abençoa. Então, se você quer mudar de vida, determine que você vai mudar de vida. Bota como foco e objetivo e corre atrás disso. Faz acontecer e o Criador vai te abençoar. Agora, se tu ficar ali, pois é, tá difícil, não sei o que, blá blá blá, as coisas não vão acontecer sozinha. Você precisa entender que não há outro você. É você por você mesmo. É você por você mesmo. Pai de família, mãe de família solteira, aí, infelizmente viúva, né? Seja a situação que você estiver. Você jovem que está me assistindo, né? Que não completou seus 18 anos, mas já está ansioso aí, está, socorro, tem que... Cara, vá se preparar. Não é assim tão fácil bolhar o pé por cima da fronteira e já está em outro lugar, bombando. Não é assim que funciona. Você tem que entender que em outro lugar, você tem que ser útil. Você tem que ser útil em outro lugar, em outro país. Por que eles vão aceitar um estrangeiro se eles podem aceitar uma pessoa do país deles? Pensa um pouco. Né? Muitas pessoas vão para outros países e dão com burro, com aquele ditado, né? Dão com os burros na água e tem que voltar. Bate a cara no muro e cai de costa no Brasil de volta. Porque não se preparam, não buscam informação, acham que é só pegar e vazar. Não é assim que funciona. Vocês têm que entender que é outro país, é outra cultura, é outro sistema, é outro pensamento, é outra visão. Aqui no Brasil nós temos
essa coisa do jeitinho brasileiro, nós temos essa camaradagem no Brasil, onde você chega num comércio, você fala com o dono ali, conta a tua historinha triste, e ele abre as mãos e diz, tá, vou te dar uma chance, vou te ajudar. Em outros países, você presta para esse serviço? Ah, eu vou aprender. Obrigado, pode seguir teu rumo, eu vou pegar alguém já preparado para isso. Tá entendendo a situação? Eles não precisam ajudar ninguém. Eles precisam de ajuda, eles querem faturar. Então, se tu quer ajudar eles a faturar, tu tem que ser preparado para aquela função da qual você vai se dispor. Isso também ocorre no Brasil, mas aqui tem o jeitinho, né? Aqui você vai ali e fala, ó, eu tô aqui estudando, vou aprender, quero me desenvolver aqui na tua empresa, coisa e tal. O brasileiro, ele tem mais amor no coração pelo próximo, vamos dizer assim, do que muitos outros países por aí. Porém, esse amor é chamado de boa-fé. E essa boa-fé, infelizmente, foi muito explorada de forma negativa nos últimos anos por pessoas de má fé. E muitas pessoas de boa fé esfriaram, se fecharam, mudaram por causa dessa situação. Como eu fiz um shorts há um tempo atrás dizendo, o maior mal do Brasil é a exploração da boa fé. Porque a exploração da boa fé está esfriando o povo brasileiro. Está esfriando. Nós estamos se tornando um povo frio, amargurado. Por quê? Porque os maus estão estragando o caminho para os bons. Infelizmente. Então, pense bem antes de tomar uma atitude dessas, tá? Há sempre uma alternativa. Tanto ficando quanto saindo. Mas, ficando, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Tem que aceitar isso. Você vai ter que se desdobrar para acompanhar as regras do sistema. Não adianta. O negócio aqui não vai ficar manso. Já tá complicado e vai ficar cada vez pior. Mas isso não significa que você vai, sei lá, entendeu? Você, enquanto tiver solução, você pode solucionar. Não espera demais, né? Toma um rumo que você possa mudar aí a sua vida. Fica aí o nosso vídeo, já deu 36 minutos, eu até ia editar ele, fazer um vídeo só, mas não vou fazer. Fazer vários vídeos, né, mas não vou fazer. Eu vou postar ele do jeito que tá, não vou editar, porque senão vai demorar muito e ele foi gravado aí com uma qualidade um pouco alta, então vai pesar meu PC aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Peço aí que deixe o like se for interessante para você, ou deixa o dislike, né? Deixa um comentário aí para nós saber o que você achou, qual que é a tua ideia, se essa visão faz sentido para você. Compartilhe este vídeo se você acha que alguém precisa assistir ele. E se você não é inscrito no canal, se inscreva neste canal, né? Que é a maior ajuda que você pode dar aí para o nosso, vamos dizer assim, trabalho, né? Não é um trabalho, né? Mas enfim, é o trabalho da obra, né? Que é nós levar a verdade e desconstruir as mentiras, tá? Forte abraço a todos, fiquem com a paz do Criador. Até o próximo vídeo.